Bom, o que que a gente tem que se atentar agora, galera? Agora que tem muita gente acreditando na baixa do Bitcoin, a galera tá simplesmente assustada, aterrorizada. Estamos com um índice de extremo medo aí, tomando conta aí dessa galera, né, que tá preocupada. Pô, será que o Bitcoin vai cair? Será que não vai? Bom, eu começo a enxergar um cenário um pouco diferente agora, que tá se formando nesse momento, tá? Então a gente pode ter indícios positivos aqui nesses patamares de 40, 42 mil dólares, tá? Bom, na nossa live de ontem a gente estava com long short em 3.20, né? E agora a gente caiu para 2.7, chegamos a bater 2.56, tá? Então isso é um fator que está se tornando positivo, né? Eu quero abrir aqui no TradingView com vocês algo que eu acredito que possa estar fazendo. Tá até desenhado aqui, mas eu quero redesenhar com vocês, tá? Bom, a gente tem esse cenário aqui, né, onde a gente cogitou essa possibilidade aqui de um ombro, cabeça, ombro, mas sinceramente, esse ombro, cabeça, ombro aqui é muito estendido. Eu não acredito, né, que a gente tem aqui um período de um ano para formar um ombro, cabeça, ombro, para de repente a gente voltar lá para os patamares de 19, 20 mil dólares, tá? Existe uma possibilidade de cair? Sim, mas não de acordo com este ombro, cabeça, ombro aqui gigante. Teria que ser algum outro fator, tá? Então no gráfico semanal, o que a gente tem nesse momento? O Alligator é um indicador de tendência, a gente tem aparentemente uma tendência de baixa, tá? A gente vai fechar hoje aqui às 21 horas esse candle aqui semanal do Bitcoin, né, que tá fechando aqui abaixo, praticamente no fundo anterior, tá? Que é um fator positivo, a gente tá segurando nesse fundo, né? Só que eu tô enxergando um eventual fundo de reversão aqui, tá? Então a gente está com uma formação aparentemente de, ó, um ombro aqui, tá? Uma cabeça aqui, tá? E talvez aqui a gente venha aqui na casa dos 47.500 dólares, tá? Vai formar esta LTB aqui e um eventual ombro aqui, tá? Invertido. Ou simplesmente a gente vai dar uma retomadinha aqui e fazer aqui um fundo duplo, se caso perder este fundo aqui, deste candle aqui, mas ficar acima do fechamento desse candle aqui, da mínima desse candle aqui, de 40.501, tá? Então, o próximo fundo aqui, se a gente fechar acima de 40.501, é um fundo duplo, e se fecharmos acima de 42 mil dólares com 30 centavos, é um ombro, cabeça, ombro invertido, que vai ser um fator extremamente positivo para o Bitcoin. Isso no gráfico semanal. Isso vai indicar um fundo, né, nesta região aqui. A gente está absorvendo essas vendas e a gente pode ter indícios de uma retomada de alta a partir deste fundo aqui, tá? Então a gente tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente tem uma LTB aqui nesta região, tá? Que é muito importante que o Bitcoin rompa para termos a certeza que a gente vai ter continuação uma reversão de tendência, tá? Nessa região aqui de 30, 40 mil dólares, esse fechamento e desses topinhos, como a gente já tinha visto em live, é uma zona de compra, uma zona de acumulação, tá? Para quem é hold aí, vale muito a pena você se posicionar entre esses preços aqui, que tá bem interessante, mas ainda acredito que a gente vai ter mais um reteste aqui, tá? Não sei se a gente vai voltar aqui nessa LTB e fazer um reteste aqui para validar, porque aqui nesta região a gente tem exatamente o mesmo cenário, 4 semanas após a primeira queda, né? Você vai ver aqui que a gente teve 4 semanas exatamente, depois a gente deu uma agulhada, que foi o que está acontecendo agora nessa semana, uma agulhada. Depois mais 3 semanas e uma retomada, né? Um candle de reversão, que pode ser o que aconteça aqui, pode ser em mais 2 semanas, em mais 3, que é o que deve acontecer aqui, tá? Um fator que a gente tem que ver também é o MACD virando no semanal, ainda não virou, a gente precisa que comece a ficar mais clarinho aqui, tá dando indícios de perca de força vendedora, absorção desta venda que está acontecendo nos últimos dias, tá? Então é muito importante a gente ficar de olho nesses padrões que estão se informando, tá? Qual o ponto que eu tô de olho para uma eventual acumulação nesse momento? A casa dos 41 mil dólares, tá? Entre 41 mil até acima dessa mínima aqui, 40.500 dólares, entre 40.700 a 41.300,
eu acho que está válido uma montagem de posição nesta região aqui, caso o Bitcoin dê uma oportunidade, tá? Lembrando, a gente perdeu este fundo anterior aqui, tá? Então é normal, caso aconteça de vocês verem uma semana voltando aqui nos 46 mil dólares, ou até aqui nessa LTB, 48, 49 mil dólares, para uma tentativa, né, de jogar o mercado para baixo de novo. Então vai ter que segurar nesta região aqui, tá? Pode dar um flushzinho, mas é interessante pra gente que segure acima de 40.501 dólares, tá? Pra gente ter um eventual padrão de reversão aqui e a gente conseguir retornar pelo menos aqui na casa dos 55, 57 mil dólares, que vai ser um fator para a gente ficar de olho também, tá? Por quê? Porque pode haver uma formação de um topo duplo aqui e o mercado cair literalmente, tá? Então, nesse momento, a gente vai ficar focado aqui, conforme o preço for subindo, a gente vai ver, né, as probabilidades, as possibilidades futuras, tá? O que a gente precisa ver nesse meio tempo? Bom, a gente tem o índice de long short caindo, 2,7, então a gente precisa, né, desta retração aqui, né, desta correção aqui, que vai ser uma correção de Fibonacci. Então a gente vai traçar uma retração de Fibonacci daqui desse fundo ao topo, né? Ao contrário, na verdade, daqui do topo ao fundo. E a gente vai ver que a retração 0,38 é onde? 43.300 dólares, né? Que foi onde a gente viu ali, né? 43.300 dólares, que vai dar exatamente aqui nesta LTB, ó, do canal, tá? Então, entre 43.300, 44.200 ou até os 45 mil dólares, é natural que o preço do Bitcoin retorne, né? Faça um pullbackzinho para tentar jogar o mercado para baixo de novo, que é onde ele vai ter que segurar, exatamente aqui na casa dos 41 mil, 40 e muito, tá? Acima de 40.500 dólares. O que eu preciso ver nesse meio tempo? Que ele suba aqui com o índice de long short caindo, ou que esse índice de long short estabilize nessa região e numa outra e eventual pernada para fazer um fundo duplo ou um ombro cabeça a ombro, esse índice de long short aqui atualmente em 2,7 comece a cair principalmente abaixo de 1,8, seria extremamente interessante, tá? Mas nesta região aqui já começo a ficar interessado pelo fato do long short já cair aí praticamente pela metade, né? Saímos aqui de 4,5, né, para 2,7, caímos praticamente pela metade aí, tá? Então acredito que a gente está chegando num fundo pelo fato do índice de long short começar a cair, né? O open interest está aumentando, tá? Então não é um fator positivo. A gente precisaria também, seria bacana, né, a gente ter o fechamento desses contratos aqui, tá? Uma liquidação, talvez uma última liquidação, numa ameaça eventual de queda aqui, talvez ameaçando perder este último fundo aqui, a galera saindo do mercado e favorecendo pra gente que quer se posicionar com uma maneira mais ampla no mercado, tá? Então começa a ver sinais que começam a ficar positivos nesse momento do Bitcoin e acho válido a gente ficar preparado para esse cenário, tá? Aí você pode até ter dúvida, poxa Samuca, não me posicionei, o que eu faço? Você tem essa possibilidade que eu falei, tá, de um reteste aqui na casa dos 41, uma eventual ameaça de queda, exatamente como foi aqui. Eu vou colocar aqui o padrão de barras para a gente estar vendo aqui, ó, padrão de barras. Eu vou pegar este fundo aqui, ó, até este topinho aqui, e a gente vai colocar aqui, e olha que interessante, a gente tem basicamente o mesmo cenário, tá? Uma queda, uma retomada, uma outra queda, uma lateralizaçãozinha, uma outra queda, e o preço retorna, tá? Não se posicionou aqui, pô, se der um outro reteste aqui, são os dois pontos que você tem que ficar de olho, tá? Num reteste aqui dos 41 mil dólares, 40.800, 40.700, ou num eventual rompimento desta LTB aqui, tá? Que como a gente vai fechar esse candle agora, se fosse na próxima semana, seria aqui na casa dos 50 mil dólares, tá? Rompendo os 50 mil dólares, deixa esticar no pullback, retração de Fibo, a gente se posiciona, tá? Que vai ser ali basicamente na casa dos 48, 47 mil e muito, tá? A gente pega aqui no pullback desde que o índice de alavancagem não esteja extremamente alto, tá? Então eu particularmente estou mais interessado num reteste aqui dos 41 mil dólares, 40.700 dólares, 40.800 dólares, com o índice de alavancagem caindo, porque a nossa probabilidade de ter êxito é muito maior do que
comprando aqui neste rompimento, porque temos diversas armadilhas aí espalhadas. Beleza? Então, basicamente é isso aí, tá começando a ficar mais bonito o gráfico, vamos nos atentar. A gente também tem que entender que a gente já deu uma queda aqui de 69 mil dólares para os 40.500 dólares, já foram 40% e não tivemos uma retomada, tá? Então a gente tem também que ficar de olho nesta retomada, né? Nesta pernada aqui, tá? Porque isso aqui pode ser uma onda A para uma B para uma C, beleza? Então, a gente pode sim voltar aqui tranquilamente na casa dos 51 mil dólares, 55 mil dólares e 58 mil dólares. São os 3 pontos mais importantes que a gente tem que ficar de olho nesse momento para não acontecer, tá? De dar uma falsa sensação de subida e jogar o mercado para baixo, fazendo uma onda A, B e C e lateralizando na casa dos 30 mil dólares, tá? Então vamos acompanhando também, por isso que é muito importante a gente comprar aqui o mais próximo deste fundo aqui antes dessa pernada de retração, tá? Ou uma região de Fibonacci, beleza? Então tá favorável, tá começando a ficar favorável, vamos acompanhando aí e vamos informando vocês conforme os dias forem passando aí. Valeu? Sou o Samuca, você está no canal de Olho nas Criptos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para sempre receber os próximos conteúdos. Valeu, galera!